Oi, eu vim aqui na casa da minha avó para trazer algo aqui para vocês, para que vocês possam alimentar a fé de vocês, que a esperança não morre e aquilo que o Senhor coloca diante das nossas vidas e Ele fala que vai cumprir, é porque vai acontecer. Não desista, se o Senhor falou, tá falado. E a história da minha avó talvez possa comover a sua vida. A minha avó recebeu um milagre depois de 37 anos. Demorou, demorou, mas era algo que Deus estava tratando na minha avó ao mesmo tempo e algo que Deus queria surpreender. E talvez seja isso que Deus queira fazer com você. E eu vou trazer essa história aqui para que você possa viver um milagre de um testemunho e que você possa não perder as suas esperanças no Senhor. Vó, conta pra gente como tudo começou quando a senhora se separou da sua mãe, que demorou os 37 anos pra senhora reencontrar. Então, minha filha, eu morava em Presidente Prudente, aí fugi com o Augusto, que foi meu esposo, né? E para Iviema do Mato Grosso. Aí de lá meus pais mudaram para, eu fiquei sabendo que foi para São Paulo, mas só não sabia o lugar, né? E eu sempre ficava muito assim triste, com a vontade de saber a notícia da minha mãe, da minha família, dos meus irmãos. E foi difícil, 37 anos se passou e eu na espera de conseguir. Aí um dia Deus usou um vaso que hoje já passou para o Senhor, irmã Constantina, e falou comigo para mim não se preocupar, que no tempo certo Deus me daria essa benção que eu tanto esperava. Chegou na internet uma notícia para você. Aí eu fui e falei, mas como assim, de quem? Aí ele falou, parece, eu não tenho muita certeza, mas parece que é da sua mãe. Aí ele me trouxe, a gente foi conferir, aí era a minha benção que estava começando. Deus usou o programa do Ratinho, né, SBT, tem até os documentos aqui em casa guardados, e Deus usou uma moça que trabalhava lá no Projac, ligou para mim, falando para mim que precisava muito que eu fosse lá, que parece que eles tinham encontrado um dos meus parentes, que era minha irmã Lena. E aí me mandaram avião, de São Paulo até Sinop, e aí eu dormi no hotel, e de lá, das 5 horas da manhã, nós saímos do hotel para ir para Sinop, para me embarcar, para mim poder ir lá receber, completar a benção que o Senhor estava me dando, né? Minha filha Alessandra me acompanhou até no aeroporto, ela achava até que eu não tinha coragem de ir por causa do avião, que era muito grande, mas o desejo tão grande de ver minha mãe, que nem passou pela minha mente que eu tinha medo. Entrei tranquila no avião, e foi uma viagem muito maravilhosa. Eu jamais esquecerei dessa bênção que o Senhor me deu, porque na palavra do Senhor diz assim, jamais esquecerei dos benefícios que o Senhor tem feito em prol de você e da tua família. E isso para mim é um grande milagre. Amém. Vó, durante esses 37 anos, a senhora pensou que nunca mais ia vê-la sua mãe? Sim, pensei. Pensou? Pensei. O que se passou, vó, durante esse tempo que a senhora pensava? É porque eu sonhei, uma vez eu sonhei que eu chegava em casa e tinha as irmãs fazendo uns galetos, bastante fritura, e eu perguntei, uai, por que essa festa que vocês estão fazendo? E aí a irmã Nina dizia para mim, não é sua mãe, irmã Graça, que apareceu? E aí eu ficava assim, meu Deus, tantos sonhos, né? Às vezes eu tinha sonhos assim, porque eu esperava demais e não cumpria. Aí eu pensava, será, meu Deus, que vai cumprir essa benção? Vó, teve algum momento em que a senhora pensou em desistir da espera? Não, eu sempre confiei na promessa que Deus prometeu para mim. Meu esposo às vezes era usado para me desanimar, mas eu falava, não, nosso Deus não é homem para que minta. Ô vó, conta pra gente o que mantinha na senhora firme mesmo sem as notícias por tanto tempo. A fé, né, minha filha? A fé, né? Porque a fé remove montanha. Então, sempre quando eu queria desanimar, eu dobrava meu joelho e orava e falava, Senhor, eu sei que a promessa que tu fez na minha vida vai se cumprir um dia. Ô vó, teve alguma palavra ou sonho que alimentou sua esperança? Não, certa vez eu sonhei que eu chegava na casa do meu pai e perguntava pela minha mãe. Mas aí ele dizia, sua mãe está lá no quarto doente, Graça. E quando eu entrava, eu via minha mãe com o lencinho amarrado na cabeça, com o rosto virado para a parede. Aí é onde mais eu me preocupava. Eu falava, meu Deus, será que a minha mãe vai morrer e eu não vou ver ela?
Mas isso alimentava a sua esperança de reviver? De rever ela. Eu falava, Senhor, não deixa minha mãe morrer antes de se cumprir, de eu encontrar com ela. E Deus preparou tudo. Vó, a senhora chegou a orar pedindo a Deus esse reencontro? Como eram essas orações? Muitas das vezes eu dobrava meu joelho no quarto e falava com Deus, Deus, tu sabe do desejo do meu coração, tenho muito desejo de rever minha mãe, minhas irmãs, minha família, meu padrasto também, né? E Deus concedeu, que eu ainda podia até encontrar meu padrasto com vida. Foi uma viagem tranquila. Ô vó, qual foi a primeira coisa que a senhora sentiu ou falou quando viu a sua mãe depois de tantos anos? Tantos anos. A vó lembra? Quando a minha mãe apareceu na tela da televisão, numa cadeira de roda sentada, e a minha irmã trazendo ela. Quando ela me viu, e eu bati o olho nela também, que eu corri para dar um abraço nela, a emoção foi tão grande que ela desmaiou. Aí o Ratinho pediu, traz uma cadeira de roda para pôr a Dona Nega, porque ela era muito conhecida por Dona Nega. Aí sentou ela, deu um copo de água fria para ela beber, aí ela se tornou voltar novamente normal. Aí nós se abracemos, choremos, meu Deus, para mim parecia que eu não estava nem acreditando naquilo que estava acontecendo. E meus irmãos também, que fazia tempo que eu não revia mais, quando eu saía era tudo criança pequena, estava tudo adulto, rapaz, casado, todos apareceram lá no programa do Ratinho. Minhas irmãs, meus irmãos, sobrinhos, foi uma festa muito grande. Na noite que eles levaram a gente para casa da minha mãe, nós não dormimos, só conversando, dormimos junto, mas passamos a noite conversando. Vó, conta pra gente se teve algo que a senhora sentiu durante esses muitos anos, porque gera trauma, né? E a senhora tinha alguma coisa pra perdoar nesse reencontro? Como foi esse processo? Sim, eu tinha... A causa que eu tinha, assim, de preciso ter um perdoamento e um reconcílio era com o meu padrasto, porque o meu padrasto era muito mal para mim, né? Ele não gostava do meu esposo, que foi até o motivo que nós fugimos, foi isso. Aí eu pedia para Deus, Deus conceda que eu encontrei ele ainda com vida, né? E Deus permitiu que lá eu ainda dei um abraço nele, pedi perdão. E depois disso, de 2 anos depois, ele partiu. Vó, se hoje a senhora pudesse falar para alguém que está esperando há muitos anos por uma promessa de Deus, o que a senhora deixaria para essa pessoa? Eu direi assim, se você tem uma promessa de Deus, não desanime. Porque se Deus prometeu, no tempo certo Ele vai te dar a tua bênção, pode crer. Porque olha essa minha, depois de 37 anos que eu achava que eu nem encontrava mais ninguém, e o Senhor me deu a minha bênção e ainda mandou até avião para mim poder ir. Não paguei nada. Então, se tu tem algo para ser resolvido, é somente esperar e confiar. Porque às vezes o inimigo quer pôr dúvida no nosso coração, na nossa mente, achar que tudo terminou, mas não. No tempo certo, na hora exata, Deus também pode te dar a tua vitória, assim como deu para mim. E foi Deus que me deu essa bênção. Ô vó, valeu a pena esperar? Valeu muito tempo apenas esperar. Que eu falava assim, meu Deus, será que eu vou partir ou minha mãe, ela não vai chegar até aqui no meu lar para conhecer meus filhos, meus netos, porque ela não conhecia nenhum deles. E só não conheceu a bisneta porque a minha neta ainda estava esperando, né? Tava grávida para nascer, mas assim mesmo, ela ainda falou para minha neta que ia ser uma menina e foi, né? Deus cumpriu a palavra que ela falou. Então, ela não deu tempo dela esperar a neném nascer. Mas foi maravilhosa a vinda dela aqui. Engordei até uns quilos, porque todo dia de tarde nós fazia café, lanche, que eu não tinha costume de fazer. Mas quando ela veio aqui, nós fazia todo dia à tarde. Quando ela foi embora, eu já tinha aumentado o peso. Levei da feira para tomar garapa, comer pamonha comigo. Aí deu o final também, né? Pode terminar. E Deus trouxe ela até aqui para cumprir tudo que Ele me prometeu. Ela reconciliou com Jesus e Deus preparou ela, e depois disso o Senhor levou ela para a glória. Fico muito feliz do Senhor ter trazido ela aqui, cumprido tudo na minha vida o que Ele prometeu, e ainda salvou a minha mãe. Graças